Sim. Ok. Então, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula dessa semana de Educação em Saúde, né? Bem-vindo oficial agora. Semana passada nós fizemos atividades, né? Onde vocês me mandaram, eu estou corrigindo elas, tá tudo certinho. Parabéns pela criação, tá? De todos vocês, mas eu peço assim, alguns que se empenhem um pouquinho mais em relação quando vocês forem criar atividades, criarem projetos, alguma coisa, criar trabalho, porque é muito importante a gente se dedicar ao máximo, tá? Para a gente poder ter sucesso aí. É... Beleza. Hoje, a nossa aula, ela vai ser de educação... Pessoal, vocês estão me vendo? Dá pra ver no quadradinho. Ah, tá, porque eu não tô me vendo, não. Eu não tô me vendo, não, daqui, mas então tá. Se vocês estão me vendo, tá certo. E aí, então, nós vamos estar estudando hoje educação sexual na adolescência. Então, a gente parte agora para a atualidade, né? A gente já não vê mais passado, agora a gente vê o presente, ok? Beleza. Então, vamos lá. Ah, apareci aqui agora para mim. Então, nós vamos ver, vou subdividir essa aula hoje, tá? São esses aqui os nossos tópicos de aula, dessa aula, tá? Então, eu vou pegar e vou dividir o conteúdo da nossa aula. Sexualidade na adolescência, né? Nós vamos estar estudando o desenvolvimento psicossocial, as etapas etárias, características no comportamento sexual do adolescente, classificação dos tipos de adolescência. Vamos estar falando um pouquinho sobre abuso sexual, sobre sexualidade e principais mudanças físicas na adolescência. Então, é uma aulinha bem bacana, bem atual, né? Bem vocês mesmos, né? Saíram agora do ensino médio, então é um assunto fresco e legal de vocês estarem ouvindo também. Se nós estivéssemos em sala, seria melhor ainda, que a gente ia ter um entrosamento maior, né? Com um tempo um pouco mais extenso. Mas a gente vai se adaptando da melhor maneira que a gente pode, né? Então, pessoal, quais são os aspectos psicológicos da adolescência? Eu tenho ali primeiro no nascimento. Eu tenho o que vai acontecer no meu nascimento para a gente começar a entender sobre o aspecto psicológico na adolescência. Eu tenho rompimentos. O que vai ser esses rompimentos? Quando eu vou nascer, a primeira coisa que acontece é a minha emancipação biológica. O que acontece? Quando corta o cordão umbilical, né, o cordão nutriente que eu coloquei aqui para vocês, com a mãe. Então, o filho e a mãe eram uma coisa só. E agora não. Agora eles são dois seres vivos. Então, esse filho ele vai nascer para criar vínculos com os pais que antes ele não tinha totais vínculos. Certo? Vínculos vínculos tão afetivos assim. Então ele vai começar a nascer para ter vínculos com os pais, né? Ali é o bebê, aquela criancinha, então tudo é o papai, tudo é a mamãe, certo? Depois, o que vai acontecer? Na adolescência que vem ela. Acontece agora a emancipação social, pessoal. Então, o que vem acontecer agora? O filho, antes, ele rompeu o cordão nutriente com a mãe, né? Ou seja, o cordão umbilical. Então, ele nasceu ali para com os pais. Agora, na puberdade, a gente corta outro cordão. Mas esse cordão que nós estamos cortando vem ser o quê? O cordão dependente com os pais, que até então ele dependia todo dos pais, certo? Para viver. Agora não. Agora esses filhos, eles vão estar. Agora esses filhos eles vão estar ali para o mundo. Ele vai querer conhecer e viver e tem necessidade de estar criando vínculos para o mundo. E aí que vem toda aquela nossa complicação. Na verdade, aqueles problemas de adolescência, aqueles conflitos e tudo mais. Então, primeira coisa do aspecto psicológico na adolescência é o quê?
são as emancipações. Que a primeira emancipação que vai acontecer é a emancipação biológica. Essa emancipação biológica, repito para vocês, ela vem ser o quê? Ela vem ser o rompimento do cordão nutriente com os pais, com a mãe, né? Já, então o filho ele tem uma necessidade especial para poder sobreviver. Já que agora, na adolescência, não. Na adolescência vai acontecer a emancipação social. Essa emancipação social é quando o filho ele vai precisar do mundo. Né? Então, ele rompe o cordão com os pais e ele vai conhecer e desbravar o mundo. E aí, pessoal, o que vai acontecer agora? Depois eu tenho a puberdade. Passou ali na adolescência e eu tenho a puberdade aqui agora. Nesse momento da puberdade, pessoal, isso tudo que eu estou falando, ele precisa de passar, né? Essa criança, ele vai passar para ele formar o seu aspecto psicológico na adolescência. Tá? Então agora ele vai passar por quê? Pela puberdade, vai acontecer fenômenos biológicos. Eu tenho fenômenos ali agora, eu tinha rompimentos, certo? Eu tinha emancipações. Agora eu venho falar de fenômenos que vai acontecer. Na minha puberdade, os fenômenos biológicos, começa o crescimento, né? O surgimento dos caracteres sexuais, certo? Então vai começar o seio da menina começar a tomar forma por conta dos hormônios femininos, o pênis, o testículo do menino vai começar a ter tamanho, certo? Vai começar aquela questão de ejaculação, questão de fertilidade, certo? Então, a voz vai engrossar, os pelos vão começar a nascer, a crescer, certo? O interesse sexual vai começar a acontecer. E aí, depois, na adolescência, eu tenho o fenômeno psicológico. Esse adolescente, ele vai querer saber qual é o lugar dele no mundo. Para que ele está ali? Então, agora ele vai começar a querer dar um sentido. Para que eu estou aqui? Para que eu nasci? O que eu vou ser? O que eu quero ser? Então, aqui vai começar novamente aqueles conflitos. Tá bom? Então, agora ele começa aqueles conflitos. Por quê? Por quê? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu não quero estudar, eu não quero estudar, eu não quero trabalhar, porque até então ele não precisava, né? E aí ele vai começar a descobrir a sua identidade. Então ele vai ver se ele vai para o caminho certo, se ele vai para o caminho errado, certo? Se a questão ética, social. Então tudo isso a gente vai precisar de passar pelas emancipações e depois pelos fenômenos biológicos e psicológicos para esse adolescente, então, começar a concretizar o seu psicológico ali para a adolescência. Beleza. Então, ele construiu a sua identidade, certo? A sua identidade, construiu. E agora chegou a fase da sexualidade. Aí é uma fase, pessoal, que nós, enquanto enfermeiros, precisamos saber trabalhar bastante com cautela e cuidado com esses jovens. Por quê? Pois uma fala que a gente disser fora do contexto, vai gerar uma repercussão muito grande. Uma falta de informação vai gerar o quê? Uma gravidez indesejada, uma IST. Então a gente precisa de ter o jogo de cintura aí para com esses jovens, tá bom? Então, a gente precisa de saber abordar e conversar com esses jovens aqui sobre sexualidade. Então, pessoal, sexualidade, ele é uma das características que o ser humano mais tem. Ou seja, é uma característica... Pessoal, manda no grupo ali da sala, fazendo um favor, para a Jamile, que vai ser mais fácil ela sair, fechar o aplicativo e tentar entrar novamente. Passa esse recado para mim, fazendo um favor. Então, a sexualidade é uma característica mais importante da gente. Sempre teve sexualidade na nossa vida, enquanto ser humano, tá? Então, desde quando a gente é criança, desde quando a gente é bebê, a sexualidade já está presente. Quando a gente está amamentando, a sexualidade também está presente. Ah, sério, professor?
Sim, a sexualidade está presente desde o momento que a gente nasce. Quando a gente tem a puberdade, também. E aí que vai começar a intensificar ali na puberdade. Mas enquanto essa pessoa, esse bebê, né, enquanto esse ser humano é, eu tinha colocado uma arte. Enquanto essa pessoa é criança, a sexualidade está presente. As sensações sexuais, né, estão presentes. Ele está amamentando, as sensações sexuais estão presentes. Na puberdade, certo? Aí que essa sensação ela vai se intensificar um pouco mais. Certo? Então, ali na puberdade, pessoal, vai começar o desenvolvimento físico. Vai começar a crescer os seus órgãos genitais, seu corpo vai começar a criar formas, e assim sucessivamente. Então, esse jovem vai começar a ter e procurar prazer, certo? Então, ele vai procurar o quê? O ato sexual, a masturbação, certo? Então, ele vai ter aquele prazer agora erótico a partir da puberdade, tá bom? Então, a partir da puberdade, pessoal, que o prazer erótico vai começar a dar mais sentido a esse jovem, ok? Aham. Aqui, como eu falei com vocês, tá bom? Quando começa o interesse sexual? Com o surgimento dos caracteres sexuais secundários. Quando acontecem os caracteres secundários, sexuais secundários que eu já falei com vocês, na a na puberdade, né, com o fenômeno biológico. Então a gente precisa de fazer essas interligações, tá bom? Que é ali que vai começar o interesse sexual por conta da puberdade. A puberdade vai fazer o quê? O crescimento, o surgimento, né, dos caracteres sexuais secundários, aumentando assim então o interesse sexual desses jovens. Por quê? Porque os hormônios vão começar a dar a origem, eles vão começar a aparecer, eles vão começar a se fazer presente com esses jovens. Então, pessoal, nós seres humanos, pessoal, nós somos o único ser que o ato sexual, a relação sexual, a gente dá-se também pelo prazer, tá bom? E não por questão só reprodutiva, né? Nós seres humanos, diferente dos outros seres, certo? Nós também temos atos sexuais por questão do prazer, segundo a literatura. Já os outros seres, não. Os outros seres, eles têm um ato sexual por questão de reprodução e não por prazer, certo? Então, se você vê outro ser tendo ato sexual, eles estão ali por conta de uma finalidade reprodutiva, enquanto nós, seres humanos, não, né? Nós, seres humanos, temos a relação sexual também pelo prazer. Então, pessoal, cada lugar que a gente for, a relação sexual, ela vai estar de maneira proibida, né? Então, se você está com um público idoso, o palavreado sexo é proibido. Se você está com um público jovem, o palavreado sexo é aberto, mas tem umas restrições. Se você está numa escola, a palavra sexo ela tem outras restrições. Então, é uma coisa tão comum, mas que é tão fechada, é tão tampada. Por quê, pessoal? Porque a cultura nossa vai se adaptando, a gente vai crescendo, certo? E a gente vai carregando uma herança lá de trás. Então, toda cultura, todo lugar, todas as religiões, todas as crenças, ele tem uma imposição diferente sobre o comportamento sexual. Então, se você for na religião católica, tem uma restrição. Se você for na Umbanda, deve ter uma restrição. Se você for na tribo indígena, tem uma restrição. Então, todo lugar a gente tem uma restrição. Igual que eu falei com vocês, olha, a religião também exerceu e ainda exerce grande influência no comportamento sexual dos indivíduos, né? Só pode fazer sexo depois do casamento, só pode fazer sexo não sei o quê. Então, a religião, ela tem uma imposição muito grande sobre o comportamento sexual de, de nós, seres humanos, né? Onde ela vai falar, ela vai nos indicar, ela vai nos instruir quando quando fazer, né? E a gente vê que o ato sexual está desde os nossos primórdios, certo? Desde a época de Adão e Eva, desde que homem e mulher existiram. Então, o ato sexual, ele está presente, mas ainda ele é tão tampado,
Ele é tão abafado o caso, eu costumo falar, né? Essa questão do ato sexual. Por quê, pessoal? Quando a gente. Aliás, isso não pode acontecer, não poderia acontecer. Quando a gente fala sobre sexo, ai meu Deus do céu, tá falando sobre sexo. Deus me livre, menino tampa o ouvido, você não pode escutar isso não. Então, assim, é complicado, né? E aí, quando a gente começa a acompanhar essa questão do desenvolvimento sexual, quando a gente começa a instruir os nossos pacientes, sejam eles quem forem, jovens, adultos, idosos, a gente consegue, pessoal, ter e evitar, prevenir problemas. Quais são os problemas que eu coloquei aqui? Abuso sexual, gravidez não desejada, promiscuidade ou dificuldades sexuais, como a impotência sexual, a ejaculação precoce, a falta de interesse sexual, as ISTs, certo? Que são as infecções sexualmente transmissíveis. Se a gente pudesse, né, falar tão abertamente, se a gente falasse abertamente, o que acontece? A gente conseguiria erradicar esses casos que eu falei com vocês. Mas por que isso não acontece? Por conta do tabu. Porque falar de sexualidade ainda é proibido. A gente não pode chegar em qualquer lugar e falar, vou falar sobre sexo. Vou falar sobre sexualidade. Todo mundo já vai nos condenar. Então, o culpado disso tudo, muitas das vezes, que eu costumo falar, de abuso sexual, de gravidez indesejada, de dificuldades sexuais. Por quê? O que acontece? Por conta do tabu, certo? Por quê? Nossa, quanto por que eu tô falando? Quando o abuso sexual ele vai acontecer? Porque uma pessoa ele não tem conhecimento sobre o que é abuso sexual, sobre como diferenciar o comportamento do abuso sexual. Não é verdade? Então, se essa pessoa tivesse aprendido já antes, ela saberia diferenciar o que é o certo, o que é errado, o que é normal, o que não é normal. A gravidez não desejada, a gravidez indesejada. Por que ela acontece? Por falta de informação. Por falta de informação de saber do uso do anticoncepcional, do uso do preservativo. Por isso que acontece. Por que acontece? Porque é proibido falar, entre aspas, né? A sociedade não fala. Então a culpa disso tudo, muitas das vezes, é do tabu, tá bom? Então a gente precisa de quebrar esse tabu enquanto educadores dentro da saúde. Certinho aí, pessoal? Estão conseguindo pegar? Sim. Sim. Tá claro? Tem alguma dúvida, alguma coisinha? Então aqui, pessoal, a gente vai entrar num tema bem polêmico, tá? E bem surpreso, creio que para alguns de vocês, tá? Surpresa. Que é o desenvolvimento psicossexual. Lembra que eu falei com vocês lá no início da aula que o ser humano ele já nasce com sensações? Então agora eu vou falar com vocês. Quem trouxe isso não sou eu, tá? Quem trouxe isso é quem? Vocês conhecem? Já apresentaram esse senhor aqui para vocês? Sim, na aula da Monara. Quem é esse senhor? Freud. Monara já apresentou Pai esse da senhor psicanálise. Isso aí. Vocês chegaram a ver alguma coisa disso aqui? Desenvolvimento sexual? Uhum. O que vocês viram? Sobre o desenvolvimento psicossexual. Não, Bruno, a gente viu sobre adolescência, se eu não me engano. Ah, tá. Adolescência vocês vão ver bastante ainda, graças a Deus. Então vamos lá. O desenvolvimento psicossexual. Pessoal, é legal, tá? Freud, né? Ele é o pai da psicanálise. Ele elaborou, como sempre, né? Freud muito inteligente, uma teoria, mais uma teoria, né? Sobre a sexualidade. Essa teoria, ela é uma das teorias mais aceitas, tá bom, pessoal? Polêmica, mas a maioria dos autores usam elas, principalmente psicólogos, tal, e a gente da área da saúde. Ela é um pouquinho polêmica, né? Mas ela é uma das mais referidas, ou seja, uma que tem mais conceito dentro
dentro dos nossos estudos. Freud, o que ele classificou o desenvolvimento sexual? Em 5 fases. A fase oral, a fase anal, a fase fálica, a latência e genital. Certo? Beleza. Então, o que acontece? De acordo com a idade, de acordo com a localização corporal daquela pessoa, né? São as fontes de sentimentos prazerosos. Então, basicamente, vocês já entenderam o que eu estou falando. Oral, anal, fálica, latência e genital. Então, vamos lá. No primeiro ano de vida, o bebê e a mãe, ele se sente uma coisa só, como se fosse uma única pessoa ainda, certo? Ali nessa primeira etapa de vida, nesse primeiro ano de vida. Então, de 0 a 11 meses e 29 dias, certo? Então, para ele é uma coisa só. Então, a única comunicação que esse bebê vai ter é a boca, certo? Então, como que ele vai começar? Como ele vai se falar? Como ele vai demonstrar sensações? Através da sucção, quando ele estiver mamando, e pelo choro. Se não tá bom, ele vai chorar, certo? Então, quando as suas necessidades orgânicas elas são saciadas, ele está satisfeito. Quando ele vai se sentir satisfeito? Quando ele amamenta. Quando ele amamenta ali com sua mãe, quando ele passa no período de amamentação. Então, quando ele é acariciado, quando ele é colocado ali no colo dessa mãe, certo? Ele fica seguro e calmo. Então, Freud, ele denominou o primeiro ano de vida como a fase oral. Ou seja, o bebê, ele só sente ali, principalmente, os prazeres na boca. Que é o quê? É o momento que ele está mamando. É o momento que ele está chorando. Certo? É o momento que ele está tendo a sucção. Então, por isso, para ele, a boca é o local que mais tem prazer. Onde o bebê mais sente prazer. Então, no primeiro ano de vida, é a fase oral que se destaca. Por questão do prazer que o bebê sente na sucção e pelo choro. Então, o bebê ele precisa de ser acariciado ali na parte do seu corpo, certo? Durante o primeiro ano de vida, o bebê descobre fortuitamente seus genitais e sente prazer em tocá-los. Então, ele sempre vai estar tocando ali, né? Então, a gente vê quando a gente chegar ali, o bebê, a criança, né, com 9 meses de vida, 10 meses de vida, sempre ele está mexendo nos seus órgãos genitais, certo? Quando a sua mãe tira para examinar, porque ele vai começar a sentir prazer. Então, quando ele chupa chupeta, quando ele chupa dedo, né? Ele já vai colocando tudo ali na boca, o desejo de morder. Por quê? Porque ali é o único lugar que ele vai sentir prazer, certo? Ele toca nas suas regiões por descoberta, mas o prazer onde ele sente é ali na boca. Então, por isso que tudo o bebê ele leva para a boca, porque é o único lugar que ele vai estar sentindo prazer. Agora, no segundo ano de vida, pessoal, essa criança, aquela questão oral do prazer, ela vai começar se desligando, certo? Então, vai surgir outras coisas mais interessantes ali, outras atividades para esse bebê, outras descobertas, tá? Então, agora ele já vai estar andando, já vai estar correndo, né, bagunçando a casa toda. Então, ele começa ali, ele começou a descobrir, certo? As suas genitais e tudo mais. E ele, no segundo ano de vida, ele começa a ter o seu controle esfincteriano. Então, a partir dos 18 meses, a criança ela já começa, certo? O seu sistema neurológico, ele já começa a funcionar, ele já tem maturidade para controlar os seus esfíncteres, certo? Quando está desperto. Então, quando ele está acordado, ele já começa a segurar o seu cocôzinho, tá? Então, quando a gente começa aqui, com o treinamento exercido pelos pais, a criança concentra grande parte de sua energia na aprendizagem desse controle e fica atenta à manipulação do seu corpo quando é higienizada. Então, essa etapa, Freud denominou como a fase anal. Por quê? Porque esse bebê agora ele consegue ter um controle esfincteriano, certo? Então, agora o bebê ele sente prazer ali quando ele
prende esse cocô, quando ele solta, quando ele prende, quando ele solta, porque é uma grande descoberta para ele. É normal para a gente. Mas agora, bota aí na cabeça sua. Você é o bebezinho, hoje. Descobriu que você tem outra coisa que você consegue controlar. Então, isso, pessoal, é muito prazeroso para o bebê. É a mesma coisa quando a gente ganha um telefone, quando a gente ganha uma coisa que a gente quer, né? Então, foi uma conquista do bebê. Então, ele vai brincar com essa retenção das fezes dele e urina, né? Tanto as fezes quanto a urina. E quando o bebê ele fazer esse cocô, ele vai pegar, ele vai correr na casa toda, vai passar na parede, certo? Ele vai começar a mostrar aquilo como se fosse um troféu para ele. Então ele vai achar graça quando ele fazer xixi, e você vai brigar para ele estar sendo maravilhoso, porque ele consegue controlar, né? Ele está brincando, ele está sentindo prazer ali naquele momento. Então, o Freud, segundo ele, a retenção das massas fecais, ele considera a retenção das massas fecais uma excitação masturbatória da zona anal. Por conta disso que eu falei com vocês, que o bebê, ele descobre agora uma nova conquista e ele brinca e ele sente prazer, esse controle do cocô e do xixi. E quando ele solta, ele quer mostrar para todo mundo. Tipo, ô papai, ô mamãe, olha o que eu consegui fazer, olha que legal, olha que bacana. Então o bebê, ele vai fazer, ele vai brincar com isso mesmo. Agora, do terceiro ao sexto ano de vida, pessoal, ela é muito marcante aqui na gente, enquanto ser humano. As crianças, elas vão descobrir o fato dos seus órgãos genitais e vão ver que menino e menina têm diferença um do outro, tá bom? Então, aqui agora, é comum, pessoal, a gente ver a criança com o genitor do sexo oposto, né? Ele tem uma ligação afetiva com o genitor do sexo oposto. Então, do terceiro ao sexto ano de vida, a gente pode topar aqui, ó. Ao descobrir os genitais, a grande diferença entre o sexo oposto observado pelas crianças é a presença do pênis nos meninos e a sua falta nas meninas. Então, há evidência de que as meninas pensam em não ter pênis porque alguém cortou, ou porque vai crescer, certo? Então, ela se sente inferiorizada porque não tem aquilo e o outro menino tem, já que ela é igual a ele, né? Então, ela vai começar essa inferioridade com ela mesma. Então, ela sempre vai, a gente vai começar a ver o menino e a menina se olhando um ao outro, certo? Aqui na terceiro ao sexto ano de vida. Começa a dizer, por que você tem ou não tenho? Olha, eu tenho, você não tem. Será que vai crescer? Será que não vai crescer? Ué, por que ele é melhor do que eu? Eles vão começar a olhar as bonecas, certo? Vão começar a olhar as partes genitais das bonecas, as partes genitais deles, certo? Elas vão querer ver pessoas nuas, né? O papai e a mamãe, elas vão querer ver nuas também, certo? E vão começar a mexer. Elas vão começar a mexer nos seus órgãos genitais, certo? Então, a manipulação agora se torna prazerosa. Então, ela começou a mexer, ele se torna prazer, ela sente prazer. Então, ela vai repetir teoricamente. Então, você sempre vai ver o menino e a menina com a mãozinha ali, né? E tocando. Então, Freud ele denominou essa fase como a fase fálica, tá? Devido à primazia de as sensações prazerosas estarem anatomicamente localizadas na região do falo genital, né? Ali no pênis e na vagina dessas crianças. E aí, pessoal, eu deixo para continuar aqui agora, na aula que vem, no nosso próximo contato, tá bom? Que o nosso tempo aqui está se encerrando. Eu tenho 3 minutinhos aqui de aula conectada e quero perguntar para vocês, por enquanto, se vocês possuem alguma dúvida em relação a isso que eu falei com vocês até agora. Ficaram surpresos com essas coisinhas que eu falei com vocês, essas descobertas? No início, quando eu peguei para ler, sim, eu fiquei bem surpresa. Tipo, cara, né? Como assim? Meu Deus, que absurdo, Nunca né? que eu imaginava. Exatamente, A gente tem que ir acostumando, né? tem que Eu acostumar. acho que ninguém imagina até pegar para ler e ter o conhecimento, né? Igual eu falei E com é você. até esquisito. É esquisito É quando até você esquisito fala eu saber que bebê. meus filhos. Aham. Mas Meus assim, filhos não. desse tamanhozinho. Mas só que assim, pessoal, não é consciente. Entendeu? Eles não têm consciência. A gente, né?
né? Os bebês, as crianças não têm consciência. Não é prazer sexualmente, entendeu? Quando eu falo isso com vocês. É prazer, certo? Não é o prazer erótico, aliás. É um prazer sexual, mas não é um prazer mental, né, erótico. professor? Mentalmente inconsciente. Tá bom? É inconsciente. Então, ai meu Deus, não precisa ter medo do seu bebê, do seu filho, né? Porque você também teve isso com seu pai, você também teve isso com a sua mãe. E outra coisa, precisa-se da criança passar por todas essas fases para o crescimento psicossexual e psicossexual e psicossocial. A criança ela precisa de obedecer essas sequências, esse controle oral, esse controle anal, né? Essa sensação, esse prazer anal. O bebê ele vai brincar com o cocô, com o xixi, você vai, eba! É uma comemoração, gente. É bacana para ele, tá? É como se você tivesse ganhado aquilo que você mais queria. O bebê também é isso daí. Verdade. Entendeu? Então a gente precisa de valorizar. Porque quando você valoriza isso, você vai ter. Ele vai criando isso na mentalidade dele e ele vai ser uma pessoa melhor, uma pessoa com o desenvolvimento melhor, tá? O desenvolvimento psicológico. Então a gente precisa de respeitar esse tempo da criança, né? Ele fez cocô, pegou aquele cocô, passou na parede, por mais que você tá com raiva e tudo mais, você entende, mas ele não. Então, eba, neném fez cocô, não, tal. Mas olha, a gente não pode, né, ir ensinando, né? A gente tem que fazer assim, tem que fazer isso, né? Aí a gente vai educando esse bebê para que ele chegue depois na nossa idade, né? E seja uma pessoa com o seu desenvolvimento todo certinho. Alguém quer fazer mais alguma colocaçãozinha? Professor, Ah. tem como, por exemplo, uma criança, igual esse negócio do cocô que você